Fala, meus queridos, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre fundos imobiliários. Eu vou apresentar para vocês três fundos imobiliários que, na minha opinião, são fundos imobiliários muito bons e estão muito baratos, tá? Já vou reforçar aqui no início do vídeo, não é uma recomendação de investimento. O seu dever aqui é ver, pô, legal, esse fundo que o Rafael falou, vou analisar e vou entender se cabe na minha carteira, tá? Não tô recomendando compra de nada aqui, porém, na minha opinião, esses fundos estão baratos e são fundos imobiliários muito bons e valem o seu estudo. Antes de eu começar a falar sobre eles aqui, faz o seguinte, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, que caso lá no fim do vídeo você faça, pô, esse vídeo não me ajudou em nada, não me agregou em nada, aí você pode tirar o seu like, pode tirar a sua inscrição, mas já nesse início aqui, pode confiar, deixa seu like e se inscreve aqui no canal, tá? Bora lá. Sem enrolação aqui, começando a falar do primeiro fundo, é um fundo de tijolo, um fundo de logística e ele é o GGRC11. GGRC11, como eu falei, ele é focado em galpões logísticos, tem um pouco da carteira dele também em galpões industriais, tá? São galpões de excelente qualidade. Os contratos do GGRC são majoritariamente atípicos, o que traz uma maior segurança para o cotista do GGRC. Tá? Contratos atípicos normalmente têm prazos maiores, têm garantias melhores, então se o inquilino sai, por exemplo, ele tem que pagar todo o aluguel remanescente. É um tipo de contrato que traz ali uma segurança maior para o cotista. No dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 1/7 de 2026, o PVP dele tá em 0,90, um PVP com desconto de 10%. Eu sei que em fundos de tijolo o PVP ele não é tão interessante quanto em fundos de papel, tá? Mas é sim importante a gente dar uma olhada nesse desconto. Questão de dividend yield, tá? É um fundo de tijolo pagando mais de 12% de yield. Isso aqui é impressionante, não é normal, só por conta da crise que nós estamos vivendo. Fundos de tijolo costumam pagar um yield bem menor, ainda mais a qualidade aqui do GGRC. Porém, a gente está vivendo um momento onde os fundos imobiliários estão muito descontados e, consequentemente, o dividend yield está um pouco acima da média, tá? Patrimônio. O GGRC, ele tem de patrimônio mais de 2.300, então muito grande, tá? Muito patrimônio. Quantidade de imóveis aqui do GGRC, ele tem 38 imóveis locados para 44 inquilinos, então é uma diversificação muito boa, tanto de imóveis quanto de inquilinos. Segmento, como eu já falei, logístico e industrial. Uma vacância física baixíssima, então uma vacância só de 0,19%, então uma vacância muito tranquila. Vacância financeira zerada. Prazo médio dos contratos é de 4 anos. Os três maiores inquilinos aqui, que tem maior porcentagem da receita do GGRC, é a Renault, Ambev e Americanas. Na verdade, é Renault, Americanas e Ambev, tá? Então, a Renault sendo a que tem a maior exposição ali da porcentagem do patrimônio dele. A Americanas sendo a segunda e a Ambev a terceira. Eles já estão com planos de diminuir a exposição, principalmente a Americanas, tá? Mas ainda tem grande exposição nas lojas americanas. O GGRC, ele é um fundo que, na minha opinião, a gestão tá indo muito bem, tá tomando decisões muito legais e tá performando muito bem. Por isso eu coloquei ele aqui e é um fundo também que, na minha opinião, no meu valuation, ele está bem barato, tá? Bom, já passando aqui para o próximo fundo, ele também é um fundo de tijolo. Eu coloquei aqui dois fundos de tijolo e um fundo de papel, tá? E esse fundo de tijolo, ele tá passando por uma polêmica muito grande, o pessoal não tá entendendo muito bem as movimentações que ele está fazendo. São movimentações que geram uma complexidade maior e a maioria dos investidores não entende isso, por isso eles estão batendo muito na cota, mas na minha opinião ainda é um fundo de extrema qualidade. Ele é o fundo GARI 11. Ele atualmente é um fundo híbrido que está exposto em renda urbana e em logística. Eu prefiro que ele se exponha mais em logística. A ideia do fundo é ficar mais ou menos 50% logística, 50% renda urbana. Porém, o fundo atualmente ele está majoritariamente em renda urbana. Não lembro de cabeça aqui agora a porcentagem, mas se eu não me engano é uns 60 e poucos por cento em renda urbana, ou um pouquinho mais que 60 e poucos por cento, tá? Mas ele está majoritariamente em renda urbana, isso traz um risco um pouquinho maior para o fundo, mas ele é um risco equilibrado ali, já que a gente tem também os imóveis de logística. O PVP atual do fundo é de 0,88 vezes, então mais descontado ainda que o GGRC, se a gente olhar a métrica de PVP. Dividend yield está
igual ao do GGRC, então dividend yield de mais de 12% ao ano, excelente também. Patrimônio de 2 bilhões e 600, então um fundo grande também, tá? Um fundo que contém 33 imóveis locados para 11 inquilinos, tá? Os principais inquilinos aqui do Gary 11 são Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e BAT. A gente está vendo o Grupo Pão de Açúcar passando por um momento difícil, uma recuperação judicial, isso também pressionou a cota do Gary 11, tá trazendo um risco maior. Os gestores já falaram que estão acompanhando aí o que está acontecendo com o Grupo Pão de Açúcar, eles sabem que eles têm uma exposição grande no Pão de Açúcar e estão acompanhando a empresa, tá? A gente tem que seguir acompanhando porque sim, é um fato de risco aqui dentro do Gary 11. Vacância física e financeira atualmente é 0%. Mesma coisa do GGRC, na questão de contratos, eles têm 94% de contratos atípicos, então excelente. Prazo médio do Gary é impressionante, 10 anos aqui de prazo médio, então muito bom, isso traz uma segurança muito grande para o cotista, principalmente dentro dos contratos atípicos. É um fundo que está passando por um momento mais difícil agora, mas é um fundo que a gestão já se mostrou competente e eu acredito sim que o Gary tem potencial, pelo menos no longo prazo, para se recuperar, para o valor da cota se recuperar, né? E acredito que o que está pressionando a cota dele hoje não é muito uma situação estrutural dentro do fundo, e sim mais uma atitude ali dos investidores um pouco emocional, tá? Por isso eu coloquei aqui o Gary 11 por ser um excelente fundo e que no meu valuation ele está barato sim atualmente. Bom, terceiro e último fundo aqui é o fundo de papel, como eu falei para vocês. Dentro dos fundos de papel, eu gosto dos fundos high grade, que são os fundos que possuem dívidas ali com menor risco, tá? Por isso eu estou escolhendo aqui o RBRR11, porque é um excelente fundo high grade e que está bem descontado. Os fundos de papel, a gente pode sim olhar a métrica PVP para poder saber o desconto dele, e atualmente o RBRR está num PVP de 0,84, então ele está aí com 16% de deságio, né? Então se ele voltar ali pro valor patrimonial dele, a gente já ganha 16% de rentabilidade. Ele está entregando 12,67% de dividend yield, então dividend yield muito bom. E ele tem um LTV médio de 50% ali na carteira. O que quer dizer esse LTV? É a relação do valor que ele empresta para a garantia que ele tem, tá? Então, se um LTV de 50% quer dizer que ele emprestou, por exemplo, 50 mil reais e a garantia dele é de 100 mil reais. Então, se o devedor ele não pagar, a garantia dele vale 100 mil reais, tá? LTVs interessantes está ali na casa dos 40%, na minha opinião. O do RBRR está um pouquinho acima, o LTV quanto menor, melhor, né? Porque quer dizer que você tá com uma garantia que vale muito mais do que o valor que você emprestou. Mas ali os 50% ainda está dentro da margem interessante. Bom, o RBRR ele tem mais de 101 CRIs, então é bem diversificado em questão de quantidade de créditos, né? E também quantidade de devedores, ele também tem uma diversificação muito boa de devedores. Atualmente ele tem 0% de inadimplência, isso é muito bom, tá? Então quer dizer que ele está selecionando bem os devedores, mesmo em um momento onde as dívidas estão muito caras, tem muitas pessoas inadimplentes. O RBRR está conseguindo manter ali a inadimplência em 0%. A taxa média de aquisição do RBRR11 é de IPCA mais 9,3%. Então, taxa muito interessante. Tá? A gente encontra aí no Tesouro taxas de curto prazo, né, de mais ou menos IPCA mais 8, o RBRR ele tá um pouco acima aí, tá? Como ele é um fundo high grade, ele não consegue esticar muito essa taxa, tá? Justamente para manter a segurança dele. O indexador dele é 99% IPCA, então é IPCA, e o prazo médio desses créditos é de 4 anos, o prazo médio interessante também. Quando a gente compara aqui os três, claro, são fundos que não são comparáveis, tá? Porque são setores diferentes, uns dois são de tijolo e um é de papel, mas só para a gente comparar aqui o PVP e o dividend yield, a gente pode ver que o que tem maior dividend yield é o RBRR11, isso é justificável por ser um fundo de papel, tá? E ele tem também o maior desconto aqui quando a gente olha o PVP, tá?
Mas o GGRC11 e o GARI11 também não ficam muito para trás aqui, nem na métrica de dividend yield e nem na métrica aqui de PVP, tá? Inclusive o do GARI11 o dividend yield tá errado aqui. O dividend yield do GARI é igual ao do GGRC de 12,2, tá? Eu acabei colocando errado aqui. Mas é isso, tá? Os fundos imobiliários que eu julgo interessantes e no meu valuation estão baratos são esses. Recomendo que vocês estudem eles, não que vocês invistam, que vocês estudem. Principalmente o GARI11, que está passando por um momento mais turbulento aí, pode ser que a cota ela tenha uma oscilação, uma volatilidade maior, tá? Então estuda ele, entende o que é cada um desses fundos aqui e se fizer sentido para você, você investe, tá? Caso você queira pular essa parte de estudar cada um dos fundos e quer um profissional do seu lado te ajudando a investir, encontrando os melhores ativos para sua carteira de acordo com o seu perfil de investidor, você vai fazer o seguinte, tem um link aqui embaixo, você vai clicar nesse link, você vai entrar na minha página, só clicar lá para preencher um formulário, eu mesmo vou entrar em contato com você, vou entender melhor a sua situação e vou ver como posso te ajudar, como que a gente vai montar a sua carteira de investimento para você não precisar se preocupar com isso aqui e só aproveitar a sua rentabilidade. Fechou? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aqui embaixo, deixa seu like e tamo junto.